Quem já leu o livro de Abacuque? Levante a mão. Boa parte leu e boa parte não leu o livro de Abacuque. Nós vamos estudar isso. É o livro menor da Bíblia. É o livro menor da Bíblia. Tá? São apenas 21 versos e nós vamos fazer leitura. Preste bem a atenção, tá? Nessa leitura. Livro de Obadias, todo o capítulo, que são apenas 22 versos, 21 versos só. Obadias, desculpa, é Obadias. Eu falei Abacuque? É porque um é abraçado por Deus e esse é servo. Abacuque significa abraçado por Deus e Obadias é servo. Tá? O livro de Obadias, põe aí na tela, são apenas 21 versos, é um capítulo só, é o menor livro da Bíblia. Ele foi escrito aproximadamente antes de 586, porque entre 586 e 587, Nabucodonosor entra pelos portões de Jerusalém, leva o restante do povo todo cativo. A primeira leva foi em 605 a.C., a segunda foi em 592 e a terceira para ser mais exato, tá? 16 de março de 597 a.C., para ser mais exato, a última vez que Nabucodonosor com as suas tropas entram dentro da muralha de Jerusalém, saqueia todo mundo e leva o restante, mata muita gente e leva um pouco como cativo. Nessa última leva foi levado 25 mil pessoas. Na segunda leva, que é 592, foi levado 45 mil pessoas. A primeira leva em 605 a.C., que foi 3 invasões, tá? A primeira em 605, Nabucodonosor levou 1.000 pessoas só, que era a elite. Estava Daniel, né, Misael, Ananias e Azarias. Tá? Só que agora é a última. E é interessante que Deus vai usar a vida deste homem, que significa servo de Deus, a palavra Obadias, né? Que é o menor capítulo, para manifestar uma profecia que é tão atual para os nossos dias de hoje. Ela parece atual, parece que ela foi feita para os dias de hoje, um fato que ocorreu aproximadamente 2.500 e poucos anos antes dessa data que nós estamos hoje. E ocorreu 587 anos antes de Cristo. Preste bem atenção na leitura comigo e eu vou explicar. O pecado e o castigo de Edom e a restauração e a felicidade de Israel. Pastor, quem é os edomitas? Quem é Edom? Tá? Abraão teve quantos filhos com Sara, igreja? Um só. Como foi o nome do filho de Abraão? Isaac. Isaac casou com Rebeca e teve 2 filhos gêmeos. Como são os nomes dos 2 filhos, igreja? Jacó e Esaú, tá? Então todos os descendentes de Esaú são edomitas. E todos os descendentes de Jacó são israelitas. Amém? 2 irmãos. Os descendentes deles são Jacó israelita e os descendentes de Esaú são Isso. Entenderam? Então vamos lá. A visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações a um embaixador, dizendo: levantemos-nos contra ela para a guerra. E que te fez pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Como que habita nas fendas da rocha, na altura da morada, que diz no seu coração: quem me derramará em terra? Se levantares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas dali, eu derribarei, diz o Senhor dos Exércitos. Se vier a ti o ladrão e roubar de noite, como está destruído? Uma afirmação. Não furtaria os que lhe bastam? Uma pergunta. Se viessem os vindimadores, não deixaria algum cacho? Outra pergunta. Como foram buscados os bens de Esaú? Uma afirmação. Como forem esquadrinhados os seus esconderijos? Uma afirmação.
Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, e os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e entendimento nas montanhas de Esaú, e os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que das montanhas de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita ao teu irmão Jacó. Cobriste-ai de confusão e será exterminado para sempre. No dia em que estiver em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército e estranhos entravam pelas suas portas, lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Mas tu não deveria olhar para o dia do dia do teu irmão, no dia do teu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, e nem alargar a tua boca no dia da angústia. Dá uma pausa. 13 de março de 587, quando as tropas babilônicas entraram dentro do muro de Jerusalém, levando todo mundo cativo, esse povo estava assistindo, batendo palma, abria bem a sua boca e dava uma gargalhada. É o que o texto está dizendo. Nem entra pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, sim, tu não desvia o olhar, satisfeito para o seu mal, no dia da tua calamidade, nem estende as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem para a encruzilhada, para exterminar o que escaparam, nem entregar os que lhe restam no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto, sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Porque como vós bebeste no monte da minha santidade, assim beberão do contínuo todas as nações, beberão e engolirão e serão como se nunca tivesse sido. Mas no monte do Senhor haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles e consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor disse. E os do sul possuirão a montanha de Esaú, e os da planície, e os filisteus possuirão todas os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim, e Gileade. E os cativos desses exércitos dos filhos de Israel estão sempre entre os cananeus, possuirão até Zarefate, e os cativos de Jerusalém que estão em Zerefade possuirão a cidade do sul, e levantar-se-ão salvadores do monte de Sião, para julgar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Amém, igreja? Posso fechar o livro? A gente dá a benção apostólica, todo mundo já entendeu? Não. Igreja, preste bem atenção a essa leitura, e nós vamos estudar esse livro rapidamente nesses poucos minutos que nos restam, tá? Já dei a data dessa profecia. Então, o menor livro da Bíblia é uma mensagem dirigida contra os edomitas, uma nação descendente de Esaú, irmão de Jacó. Por causa da luta pela primogenitura, criou uma hostilidade em sua descendência. O livro de Obadias ensina a loucura do orgulho. Esse livro que nós acabamos de ler vai dizer da loucura do orgulho. Quando isto aconteceu, preste bem atenção. Abramos as nossas Bíblias lá em Gênesis capítulo número 27, o verso 41. Quando dá partida dessa loucura. Os dois têm aproximadamente quase 40 anos quando isto ocorre. Os dois passaram a infância, a adolescência, a juventude junto como os dois irmãos. Tá? Mas quando estão chegando à idade de 40 anos, olha o que ocorre. Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, quando meu pai vier a falecer, e matarei a Jacó, meu irmão. Quantos de nós, às vezes, criados junto, quantos de nós convivendo junto, por qualquer uma desavença, por qualquer uma coisa disse que me disse, entra e você mata o teu irmão dentro do teu coração.
O teu irmão está sepultado dentro do teu coração. Ei, eu como pastor dessa igreja, essa palavra o Senhor me deu hoje. Entenda a loucura do orgulho. Entenda a loucura da soberba. Os dias são difíceis, já foi disso, que a nossa luta é contra a potestade, contra os principados. E nós estamos lutando um contra o outro. Deus não se agrada disso, igreja. Essa loucura da partida. Eles têm aproximadamente quase 40 anos quando isso acontece. E até os dias de hoje a gente vê isso. Esta hostilidade é percebida quando recusaram a permitir os hebreus a passarem por suas terras. Então ocorre isso entre os dois irmãos. Se passaram anos, agora esta nação desce para o Egito, se torna escrava lá, e aí Deus liberta através da vida de Moisés com mão forte. Acontece toda a história que todos nós conhecemos, as 10 pragas, o mar vermelho se abre, aquela coisa toda, e agora eles estão no deserto, vão passar pelas terras dos edomitas. E o que acontece? Eles negaram. Tudo por causa de uma hostilidade que começou há muito tempo atrás. Abram suas Bíblias lá no livro de Números, capítulo 20, o verso 20. Entenda que o orgulho do coração enganou aquele povo. Olha, porém ele disse, não passará. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Ficaram nas divisas das vossas terras, e eles não puderam passar, eles tiveram que dar uma volta grande. Ei, é o próprio irmão, são todos ali parentes, todos são descendentes de Abraão, todos são filhos de Isaac e Rebeca. Mas por causa do orgulho, o verso que nós acabamos de ler, em Obadias, o verso 3, vou ler de novo para que você possa entender o que a profecia está dizendo a respeito dessa ação, a respeito desse modo de operar sem a presença de Deus. A soberba do teu coração te enganou, com o que habita nas fendas da rocha, na sua alta morada, diz no seu coração, quem me derrubará em terra? Eles moravam na serra, 1.600 metros de altura, achavam que eram poderosos. Quantos de nós achamos que estamos certos? Quantos de nós achamos, não, tem que ser dessa forma, tem que ser daquela outra forma? Igreja, não por ser pastor, mas eu sempre li a Bíblia. E há coisas que mexem comigo. E eu vou dizer algo, não se sinta escandalizado, porque o que eu vou dizer é bíblico. Eu vou chamar aqui os 5 obreiros. Por favor, fica aqui em cima, por gentileza. Preste bem atenção. Eu vou citar uma passagem bíblica, tá? E vou perguntar para eles se eles bateriam palma. Imagina comigo. Uma mulher viúva pedindo socorro. Quem aqui fecharia a mão? Vamos ser sinceros. Uma mulher viúva tendo uma filha, quem aqui fecharia a mão? Tá? Aí tem uma mulher cananeia que ela está nessa circunstância, não tem condições de resolver o problema dela, ninguém consegue resolver o problema dela, ela ouve falar de Jesus e ela vai ao encontro. Ei, hoje temos internet, hoje temos o Waze, hoje temos tanta coisa. Muitas vezes, olha, Jesus está ali, chegava lá e já tinha partido. Agora não, ela encontra e ela começa a gritar por Cristo. Os seus discípulos vão até ele e dizem, olha, há uma mulher aí cananeia, gritando, despede ela. Ele, não, eu não vim para os cananeus, eu vim para os judeus.
Dá para bater palma? Dá para bater palma numa passagem dessa? Opa, vamos bater palma para o Senhor Jesus? Dá? Dá para bater palma? Vamos lá. Só que o caldo engrossa. O caldo engrossa. Ah? Ele então para atender essa mulher cananeia. Essa mulher pede socorro. Essa mulher pede socorro. E ela é atendida no seu socorro? Não, ela não é atendida. O próprio Jesus vira para ela e diz assim: olha, não é bom dar pão para os cachorrinhos. Preste bem atenção. Dá para bater palma? Uma mulher correndo para solucionar um problema com a filha dela. Dá para bater palma? Dá? Não dá para bater palma. Não dá. Como que homens experientes que lê a Bíblia? Já leram a Bíblia de capa a capa? Amém, igreja? Dá para bater palma? Não dá. Não dá. Essa atitude do Senhor Jesus não dá. Chamou a mulher de? Chamou a mulher de? Uau. A situação já é constrangedora. A situação já é difícil. Aquela mulher já está abatida. Aquela mulher já está sofrendo pela situação da filha dela. Aquela mulher já está passando um momento difícil. E ela vai pedir socorro para quem pode ajudar. E ela recebe um não. E além de receber um não, ela leva o nome de qualquer um ia ficar abatido, ia dar as costas, ia recriminar, ia maniatar a cabeça, ia responder à altura, né? Dá para bater palma nessa situação? Por que não dá? Porque a gente espera que o socorro venha, né? Que ele vai dar uma atenção a ela. É isso que nós esperamos, né? Por que não dá? Não dá porque quem pede está necessitado, está pedindo socorro, está pedindo ajuda. E principalmente ela como na condição de viúva. Não dá, porque um homem prega o amor, prega a comunhão e depois a pessoa vai pedir ajuda, ele fala não dá. Parece que atravessa, Tá? Pode ser que ela tenha pedido para os deuses dos cananeus e não tenha sido respondida e ela foi ao socorro de Jesus. A última oportunidade dela. Uma palavra pesada e constrangedora para ela. Ela não estava esperando receber isso dele. Entenderam, igreja? Dá para dar glória a Deus numa passagem dessa? Dá para dar, nós paramos a leitura aí, dá para dar aleluia? Dá? Dá para bater palma? Não dá, não dá, não dá. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês todos. Muito obrigado. Só que ela estava desprovida do orgulho. Ela estava desprovida de tudo que o ser humano tem naquele momento. E ela disse assim: olha, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Nós, olhando para esse texto, nós queremos, Deus de amor. Ei, Ele é soberano. Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Se é um dos textos que eu estou lendo que dá nó na minha cabeça, porque o próprio Jesus vai dizer assim, o próprio Deus vai dizer assim: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Ei, os dois são filhos da descendência de Abraão, os dois são netos de Abraão, filho da promessa. O avô dele era amigo de Deus. Tu tem ideia de chegar a um nível desse? Olha, o meu avô era amigo de Deus.
O meu filho também está nessa unção, os meus filhos, os meus netos. Mas nos netos. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá. Eles moravam numa fortaleza na altura de 1.700 metros, que eu já disse, no alto de uma montanha chamada de Selá, e hoje é conhecida como Petra. Sua moradia de difícil acesso era o orgulho daquele povo. Que lição é essa leitura que nós fazemos e essa introdução? Primeira lição que eu aprendo: povo que nunca aprendeu a amar. São descendentes de Abraão. O ancestral dele era amigo de Deus. Deus fez uma aliança tremenda, mas os próprios descendentes dele, povo que não aprendeu a amar. O que nós mais vemos hoje é falta de amor. Não pode orientar, não pode trazer uma palavra firme, não pode se posicionar numa ideia. A pessoa já... Povo que nunca aprendeu a amar. Tudo isso acontece por causa da inabilidade de Isaac e Rebeca, que acabou provocando ciúme nos filhos, abrindo um ódio na sua descendência. Ei, nós que somos pais temos que ter muito cuidado. O amor para um tem que ser igualzinho para o amor ao outro. Há muitos lares que ou o pai e a mãe sempre puxam a sardinha mais para um. Não seja assim. Há um lema em casa, e esse lema é dito pela caçula de casa: igual para um, igual para o outro. Porque sempre me posicionei assim. Um era o queridinho da mãe, outro era o queridinho do pai. Olha o que aconteceu. Cuidado, pais. Segunda coisa que eu aprendo: não subestime os pequenos problemas. Eles podem se tornar-se grande e mal. A semente maldita da inimizade virou ódio. O ódio é a semente que cresce sem cultivo e sempre dá frutos podres. E preste bem atenção: o momento que a igreja evangélica vive no mundo, nós que somos pregoeiros da verdade, o terreno hoje é muito fértil porque falta de amor. O amor está sendo sucumbido. Estamos mais amando os animais do que o ser humano. Vou dizer uma coisa aqui, não me entenda mal, tá? Se é anos atrás, se nós estamos falando de 50, 60 anos atrás, 40, 50, 60 anos atrás, o que aconteceu com o Regi e a irmã, se é há uns anos atrás, não acontecia. Não é verdade? Não acontecia, né, Regi? Não acontecia. Cachorro era lá fora. Mas por causa do amor mudou. Então os nossos corações, nessa época, nesse momento que o mundo está passando, os corações estão muito férteis. Estão prontos. Uma semente do ódio caiu, cresce, mas parece que é adubo. Cresce por hora. Não cresce por hora. Cresce por segundo. Vamos lá. Eu aprendo que a distância que separa o amor do ódio, o perdão da mágoa, é apenas um passo na direção um do outro. Eu vou esperar ele. Não, vai até ele. Terceira coisa que eu aprendo nesse livro de Obadia: uma grande bênção pode transformar-se numa grande tragédia quando a vaidade nos domina. Ei, preste bem atenção.
Quantos anos Rebeca e Isaac oraram por essa bênção? Quantos anos Rebeca e Isaac orou por essa bênção? Rebeca tem aproximadamente 20 anos quando isso ocorre, que ela casa. O seu esposo Isaac tem aproximadamente 40 anos quando ele casa com Rebeca. Ele se torna pai aos 60 anos e ela se torna mãe aos 40 anos. 20 anos orando por uma bênção. Qual era a bênção? Filho. Então preste bem atenção. Uma grande bênção pode transformar-se numa grande tragédia quando a vaidade nos domina. Recebi a bênção. Opa! Agora estou andando de carro novo. Botar um filme escuro para não ver ninguém. Podemos dar vários exemplos. O tempo não nos permite. O orgulho vem antes da destruição. Rebeca e Isaac oraram 20 anos para ter filho, mas por caprichos pessoais, a vaidade tola transformou em uma bênção em problema. O orgulho vem antes da destruição. Olha o que Provérbio 16, verso 18 diz. Coloca aí. Provérbio 16, o verso de número 18. E o nome do Senhor é glorificado. Peça para Deus, Senhor amado, ministra o meu coração. A soberba, o orgulho precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Não é um bom caminho caminhar na mágoa, não é um bom caminho caminhar com o coração ressentido, não é um bom caminho. Não. A praga do teu orgulho, como tu fizeste, assim fará contigo. Verso 15 que nós acabamos de ler do livro de Obadias. Os sodomitas tiveram prazer quando Jerusalém estava sendo saqueada e os seus templos destruídos por Nabucodonosor. O verso 12 vai dizer isso que nós lemos. Muitos hoje ostentam o orgulho e deixam o caminho da humildade e desvanecem na arrogância e teimosia, esqueceram do que está escrito em 1 Coríntios 13, 4. Coloca aí. Coríntios 13, verso 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Pastor, é muito bonito, está escrito na Bíblia, mas eu tenho dificuldade de obedecer. Todos nós temos dificuldade de obedecer, mas o Espírito Santo te dá poder para você obedecer. Se você não depender do Espírito Santo nesses momentos difíceis, que a própria Bíblia diz para que nós revestimos, que já estamos vestidos, mas quando chegar esse momento nós temos que revestir. Se esse revestir você depender mais do Espírito Santo, pedir poder para que possa vencer, porque se você caminhar nessa trajetória, a queda e a ruína será o seu fim. Quarta coisa que eu aprendo: aquele que semeia o mal colhe o mal. Verso 15 vai dizer isso. E às vezes até inconscientemente. Quando veio já falou, quando veio já fez. E entenda, Deus já havia escolhido que Esaú serviria a Jacó. A escolha divina não se baseia em mérito, e sim em graça. Por que ele? Por que fulano? Por que ciclano? Os méritos divinos não se baseia conforme nós se baseamos, sim, não. Se baseia em graça. Deus escolheu, Deus ungiu. Os pais tentaram alterar. Rebeca e Isaac tentaram alterar isso. Não altere isso. Os desígnios de Deus, a vontade de Deus é perfeita e agradável. Não.
Se nós voltássemos no tempo há 4.000 anos atrás, chegasse em Rebeca, a gente ia até bater palma. Olha, esse é o que fica mais dentro da tenda, esse ajuda mais a mãe. O outro é peludo, o outro é caçador, o outro não gosta de tomar banho. É igual o pai. Cuidado. Os desígnios divinos já tinham escolhido Jacó. Ele não precisa fazer nada daquilo. É Deus que escolhe. É Deus que elege. Porque a vontade dele é perfeita e agradável. A quinta coisa que eu aprendo: Obadias ensina a não imitar Edom. A vingança, a amargura, o egoísmo se alegra com a ruína dos outros. Lembra-se, é Deus que abate o soberbo e exalta o humilde. Tiago 4:6 vai dizer isso. O profeta fala que os pecados que mais iraram a Deus foram atitude de egoísmo e de orgulho. E Edom está nesta lista, contra o seu próprio irmão, colocando nos dias de hoje: não seja orgulhoso. Lembra-se que o orgulho vai fazer você cair, principalmente aquele que você acha certo. Lembra-se que o orgulho transformou um querubim em Satanás. Nós temos isso. É chocante, é gritante, é forte. Um orgulho, a soberba, a altivez, transformou um anjo em Satanás. Ezequiel 28:14 vai dizer isso. O princípio de todo pecado é o orgulho. João 8:44, coloca para mim, e já estamos terminando. Vós tem por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Mateus 25:41 ao 46, e eu estou terminando. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Olha que coisa interessante. A leitura bíblica, ela acaba nos... Sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, enfermo, na prisão, e não me visitaste. Hoje, as consequências mudaram. O amor ao próximo tem diminuído cada vez mais. E o texto que nós estamos acabando de ler, as pessoas serão lançadas nas trevas exteriores por causa disso. E eles também lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. Por quê? É imagem e semelhança. Eu não posso tratar a imagem e semelhança de Deus diferente. Isto é o centro do cristianismo. Talvez você queria um culto igual ontem, línguas estranhas, profecia, aquela coisa toda, a revelação, mas a palavra de Deus, esses são os cultos conscientes. Esses são os cultos que vai mudar a minha e a sua mente, porque eu não sou diferente. E irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Que Deus possa abençoar tremendamente. Todos nós somos passivos de erro, mas que confie no Espírito Santo.
Quando aquilo que é a tua natureza humana, é normal, a tua natureza humana vai querer agir desta forma, a sua natureza humana vai querer fazer isso, a sua natureza humana vai, olha, eu vou fazer, vou expor, vou fazer aquela quizumba toda. É normal, a sua natureza humana vai querer fazer isso porque você foi magoado, você está triste e dá legalidade aos seus sentimentos. Porém, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que nesse exato momento você deve pedir poder ao Espírito Santo. Porque o que tu plantar, misericórdia, você colherá. Amém? Que Deus possa abençoar todos em Cristo Jesus.